¿Dónde está la biblioteca? Me llamo T-Bone, la araña discoteca. Discoteca, moneca. Fala galera, hoje eu vou falar aqui um pouquinho sobre tangentes, que é uma coisa que eu vejo que nos meus vídeos eu falo de vez em quando, eu vejo que em outros canais de desenho as pessoas de vez em quando citam também, mas raramente a gente para explicar o que é. É porque uma coisa que é muito importante em um desenho é a leitura desse desenho. A pessoa em uma fração de segundo tem que olhar para o seu desenho e entender onde está cada personagem, qual é a volumetria de cada personagem, qual é a silhueta dele, o que cada um está fazendo. Se a pessoa tem que olhar de novo uma segunda vez para entender o que está acontecendo ou gastar um pouquinho mais de tempo para entender isso, você perdeu esse leitor, perdeu essa pessoa. E tangentes são interações entre linhas, objetos que a gente faz sem intenção, que uma vez que você sabe qual elas são muito fáceis de evitar. Então vamos lá, vamos dar uma olhada em que são as tangentes. Então beleza, vamos aqui para os tipos de tangência. Primeira coisa que eu tenho para falar é que tanto a classificação dos tipos de tangência quanto esses desenhos que eu estou mostrando inicialmente, eu estou tirando de um cartunista chamado Chris Schweizer. Então, a primeira tangência, o primeiro tipo de tangência, esse aqui que ele chama de tangência contínua. Que o que é? Quando uma linha de um objeto, de um personagem, se confunde e se transforma na linha de outro personagem. Então aqui tá, ele botou um exemplo mais claro possível de que a linha do chapéu desse cara em algum momento e a linha do telhado dessa casa aqui vira uma linha só. Então para quem olha o desenho rápido, acaba achando que é o mesmo objeto. Por mais que numa segunda olhada você olhe e você entenda que são dois objetos separados, essa segunda olhada que a pessoa tem que fazer, você já perdeu o leitor ali, né? Quais são as soluções? Fácil, né? Ou você pega o telhado dessa casa e joga um pouco mais para cima, então fica uma linha aqui, outra aqui. Ou, na minha opinião, até ficaria melhor se ele ficasse mais baixo. Aí vai deixar essa perspectiva mais forte. Outra coisa é que você vai ver também com o próximo tipo de linha de tangência, que é a tangência paralela, que mesmo que eu desça essa linha aqui, o fato delas serem paralelas e muito próximas também pode causar um erro de leitura. Então aqui nesse caso eu faria duas coisas. Essa linha tá mais abaixo aqui, talvez o ângulo do chapéu tá um pouquinho diferente. Resolvido, é fácil de resolver. Tá. O segundo tipo é o que eu acabei de falar ali atrás, né, que é da tangência paralela. Que o que é quando dois objetos são desenhados próximos e paralelos uns aos outros, de maneira que você acaba não identificando direito, um objeto se perde no outro, você não entende o que está acontecendo. Aqui tá um exemplo muito claro, né, que ele colocou, que é o que tem essa espingarda aqui desse cara segurando e o desenho do ombro desse outro. Só que tá tão próximo que quando você olha esse desenho de longe rápido, você acaba nem enxergando essa espingarda, né? Parece que faz parte do corpo desse soldado que está em primeiro plano. Se ele tivesse desenhado essa espingarda não paralela, tipo num ângulo diferente do ombro aqui, já resolvia. A mesma coisa que ele está mostrando aqui é com a linha aqui do capacete de soldado e a linha da fumaça ali atrás está exatamente no mesmo ângulo, então fica parecendo quase que é uma linha de contorno do capacete e não uma fumaça. Não funciona, então também super fácil de evitar, como sempre, só faz a fumaça mais para longe aqui em outro ângulo. Dito isso, todos os casos de tangência não é assim, é errado. O problema das tangências não é esse, é justamente o negócio da dificuldade de ler o desenho. Você tem que deixar o desenho claro, a silhueta do desenho fica mais difícil de ler com as tangências. Mas não é um erro, porque por exemplo aqui, tem esse desenho aqui do desenho animado Primal, do Genji Tartakovsky, putz, dá pra ver claramente que tem essa linha aqui que são paralelas, essa aqui é meio paralela também, certo? Mas dá pra ver que foi proposital. Que sim, ele quis fazer essas linhas paralelas para criar um grafismo no desenho aqui contrastado, né? Com esse outro ângulo aqui da boca do dinossauro, etc. Então, dá pra você usar coisas que poderiam ser consideradas tangentes, como ele fez proposital de uma maneira consciente e isso acabou não atrapalhando a leitura do desenho. Essa é a próxima, pra mim, são as mais comuns. Quando o aluno meu manda desenho, você vê esse tipo de tangente acontecendo o tempo todo. Muito fácil de acontecer justamente num caso desse, que tem muito objeto, né? Tem um cenário também, ou tem vários personagens um encostados no outro. O que é? Por exemplo, ele tá mostrando que esse personagem tem essa linha e essa linha aqui do queixo, e a linha aqui da perspectiva do prédio aqui atrás, as três estão se encontrando no mesmo canto. Você demora mais a conseguir separar as linhas do prédio das linhas do personagem. Como sempre, fácil de resolver, é só pegar essa linha aqui do prédio e cair um pouquinho mais para baixo. Só de você fazer uma distância pequena como essa aqui, já faz toda a diferença do mundo, só delas não caírem todas no mesmo lugar. E aqui, ó, ele também tá mostrando aqui, é o mesmo problema com essas três. Se a gente for procurar aqui, com certeza tem mais, né? É muito comum. E essa é, talvez, a que mais aconteça de todas. Que é isso, de você fazer uma linha aqui, tipo, do cabelo dela, ela tá tangenciando, encostando na linha
de outro objeto. Essa tangência por esbarrão, que ele chama aqui, é quando um objeto, uma linha se encontra, esbarra na outra linha de outro objeto, de outro personagem, de maneira que em um certo momento ali as duas linhas viram uma linha só. Isso é um dos principais problemas, na minha opinião, porque isso acaba, inclusive, não só um problema de leitura, como acaba com a ilusão de perspectiva. Quando a gente desenha, a gente cria a ilusão de que aquele negócio é tridimensional, mas não é. E quando você faz uma linha se encontrar com a outra, você tá deixando essa ilusão clara. E é fácil de resolver. O que é? Separa a linha. Ou melhor ainda, se em vez de separar, sempre que você tiver a situação, ou você joga pra longe, ou encosta de verdade. Encosta de verdade no sentido de que pega essa linha e joga aqui pra dentro. Na minha opinião, fica melhor, porque você deixa mais claro de que porque quando você separa uma linha da outra, você tá vendo, você acaba não vendo a interação dos dois objetos pra saber qual que tá mais na frente de qual. Mas quando você joga um objeto desse jeito, um passando na frente do outro de verdade, principalmente nessa aqui, com certeza, se tivesse pegado essa linha e jogado aqui, ó, passando tanto por trás do ombro dela quanto por trás aqui da bunda dela, fica muito mais dando a ilusão de que aquilo tá atrás dela, né? Tá aí a última, que é a tangência direcional. Na verdade é praticamente a mesma tangência da primeira, dessa contínua. A diferença aqui as duas linhas realmente se encontraram e viraram uma linha só. Nessa aqui que ele chama de direcional, é o mesmo problema, mas as linhas não chegam a se encontrar. Mas você tem essa linha aqui do guarda-sol, por exemplo, ela tem uma separação entre uma linha e outra, mas se você continuasse ela virava a mesma linha desse copo. Tá errado? Não, mas é aquele negócio. A pessoa olhou rápido pro teu desenho, por meio segundo ela vai se perguntar o que tá acontecendo aqui. Quando eu tô desenhando, quando ainda tô na fase que eu tô fazendo o lápis, é muito comum do meu desenho tá cheio de tangente. Porque a minha preocupação quando eu tô riscando, a minha preocupação tem que ser com a construção, com o movimento, com a expressão do personagem. Mas na hora que eu vou arte finalizar, é na hora que eu começo a conscientemente tentar resolver isso tudo. Quando é uma coisa fácil de resolver, você só joga ali um pouquinho mais pra dentro, isso aqui um pouco mais pra fora na hora de arte finalizar. Às vezes não dá pra resolver tão simples na arte final e às vezes eu acabo redesenhando um pouco uma coisa. Não é o caso aqui, mas talvez fosse o caso que talvez eu tivesse que redesenhar essa mão inteira, fazer a mão dele em outro ângulo pra esse copo ficar em outra inclinação em relação ao guarda-sol. Então é isso, esses são os tipos de tangente. Se vocês olharem o post original dele, esse Chris Schweizer, ele na verdade inclui mais dois tipos de tangente depois dessa, que eu não incluí aqui, porque eu acho que elas são meio que repetições das tangentes anteriores, só que em outra situação, mas é a mesma. E o segundo ponto é porque elas são muito particulares a quem está desenhando o quadrinho. Por exemplo, uma que ele mostra lá, eu não lembro do nome, é justamente se tivesse outro quadro aqui, né? Tipo aqui em cima, que a gente só tá vendo o final dele aqui, né? Mas se tivesse outro objeto com alguma linha fazendo isso, tipo de um corpo de um cara, que se eu prolongar essa linha, ela vira a linha do guarda-sol também. No final das contas, é o mesmo tipo de tangente dessa direcional, né? De ter uma separação de uma linha que vira a mesma, mas entre dois quadros. Agora eu vou mostrar aqui um exemplo de um desenho pronto, profissional, e que é uma merda. Esse desenho é rodeado, cheio de tangentes. Esse exemplo e o próximo que eu vou mostrar, que é esse aqui dos Flintstones, ambos eu também tirei de outro cartunista, tá? Que também vai aparecer na tela, que é o cartunista, não, ele é animador, na verdade, chama Will Finn. Eu não tô falando mal do traço em si, desse Scooby-Doo clássico aqui. Mesmo, eu acho que era Iwao Takamoto, o cara que criou os personagens, ele tem um traço muito bom. Mas você vê que isso aqui em particular, essa imagem promocional, ela é feita nas cores. Parece que eles pegaram esses desenhos que foram todos desenhados separados, juntaram eles de qualquer jeito aqui e dane-se. E a leitura diz que se dane. Então você vê tangente pra todo lado. Por exemplo, aqui, que é uma tangente, você vê o encontro de três linhas. Aqui, na verdade, tem dois tipos de tangente acontecendo. A gente tanto tem uma tangente dessa de canto, né, de três linhas se encontrando, quanto a de esbarrão acontecendo ao mesmo tempo. Porque quando você vê isso, se você tivesse vendo o desenho só desse jeito, não dá nem pra entender que personagem tá na frente de qual. É o Salsicha que tá em primeiro plano ou ele tá atrás, tá? Então, tá aqui uma linha de continuidade, ó. O rabo do Scooby-Doo vira a mesma linha da perna do Salsicha. Tem várias coisas, até isso aqui, ó, esse pedacinho do joelho da Velma aparecendo ali, você fica assim, tá, por quê? Isso aqui ajuda em alguma coisa na leitura da silhueta do que os personagens estão fazendo? Esse desenho certamente tinha que ter sido feito de uma maneira que a Velma tivesse um pouco mais pra trás e um pouco mais aqui, assim, de uma maneira que você estivesse vendo um pouco mais as pernas dela em relação ao Scooby-Doo, você jogava o Salsicha em outro lugar.
Essa linha aqui também que vira a mesma entre o peito e a bunda das duas. Aqui também 3 linhas aqui. Aqui também, ó. Isso aqui, os dois viram uma linha só. É recheado. 3 linhas encostadas. É um desenho que você olha de longe, você fica faltando pedaços de alguns personagens. É difícil de ler o que cada um tá fazendo. Dá pra ver pelo contexto geral que os 5 estão correndo. Mas como é a pose dela aqui, em específico? Não dá pra ver direito, não dá pra saber. Esse pé aqui é de quem? Pela cor você consegue entender que é da Daphne. Essa é a Daphne, essa é a Velma, né? Ao contrário. Mas podia ser da Velma, talvez tenha sido só colorido errado. Não dá pra saber. Quando você faz um desenho com muita tangente, sem prestar atenção, feito sem cuidado, o seu desenho acaba que fica difícil de entender o que tá acontecendo. E é fácil de resolver. É só separar direito, pensar o que tá na frente do que. Esse aqui também é um desenho promocional dos Flintstones, que aqui não só é cheio de tangente, como tem algumas coisas que não dá pra entender. Por quê isso aqui? Por que esse cabelo tá encostando no olho dela? É muito difícil de entender isso aqui. É a mesma coisa, parece que pegaram os desenhos individuais e colaram um em cima do outro, sem pensar em desenhar todos juntos ao mesmo tempo de verdade. Porque se você desenhou esse personagem primeiro, na hora de desenhar esse, era só jogar a cabeça dele um pouquinho mais pra fora. Tem algumas coisas que são inexplicáveis pra mim. Tipo, e isso aqui é uma aberração. Pela perspectiva do desenho, me parece que, né, deveria ter uma perspectiva aqui e que o Dino seria o personagem mais próximo da gente. Ele é o que tá mais pra baixo, ele é o que tá mais à frente. Só que ao mesmo tempo que a barriga dele tá mais à frente que os outros personagens, aqui não tá. O cotovelo dessa mãe da Vilma aqui tá mais na frente do que a cabeça do Dino, que não faz nenhum sentido. E você vê várias coisas, tipo, aqui essas linhas aqui de trás, tipo esse pedaço aqui. O que tá acontecendo aqui? Que linhas são essas? O que cada linha dessa pertence ao quê? Certo? Você tem uma linha paralela a essa. Não tem nenhuma separação. É uma aberração. Tem várias coisas que você vê, o desenho não é pensado pra uma coisa encaixar na outra. Então é isso. Eu vou mostrar por último exemplo que um desenho meu, claro, qualquer desenho que você for olhar, você vai achar tangente se você ficar procurando. A questão é se a pessoa conscientemente tentou evitar essas tangentes. O que eu quero mostrar aqui é as maneiras como eu tentei evitar. Eu peguei esse desenho aqui que é do meu curso de Character Design. Por quê? Porque também são vários personagens aqui nesse ponto interagindo, né? Um personagem na frente do outro, que nem o desenho dos Flintstones. Mas eu tentei evitar tangentes. Por exemplo, aqui era um lugar que podia ter acontecido uma tangente. Essa linha aqui poderia estar encontrando com essa e essa. O que eu fiz? Eu só joguei essa uma um pouco mais para baixo que a outra. Você tem uma separação que não é longa, sim, mas você já consegue distinguir um personagem do outro. Então já fica mais claro o que tá acontecendo, o que tá na frente de quem. Tá aqui quase, eu diria até que tá talvez um pouco próximo demais. Essa linha dessa linha da mão, eu poderia ter separado mais. Se eu bem me lembro, quando eu desenhei isso, foi uma coisa que eu resolvi na arte final. Eu lembro de que tava realmente tipo um paralelismo e essa mão encostando nesse bicho no lápis. E tudo, tá vendo que tem um pedacinho vazio aqui, né? Se isso aqui vai acontecer no seu desenho, esse pedaço vazio tem que ser grande o suficiente pra pessoa ver de longe e ainda conseguir ver ele. Se ele ficou muito pequenininho, é melhor sumir com ele ou aumentar o tamanho dele, senão também cria uma tangente. Em tudo, ó, tá vendo? Tem essa linha aqui, o encontro dessa linha com essa. Aqui era bem fácil de estar acontecendo na tangente de encontro. Solução, eu joguei essa linha um pouco mais para cima em relação a essa. Você já consegue ver a tridimensionalidade acontecendo ali. Eu fiz esse desenho em formatos diferentes, o original não é esse, né? Ele não era comprido assim, ele era mais quadrado. E aqui eu rearranjei e coloquei esse carimbo com o nome do curso. Ao fazer isso, eu criei uma tangente aqui. Tem uma tangente gigante aqui entre as orelhas desse gato, com essa linha aqui do título, né? Estaria muito melhor se esse gato tivesse um pouquinho mais para cima, de maneira que as orelhas dele passassem por cima dessa área preta. O que eu falei, sempre vai acontecer, você não pode ficar se martirizando como se toda tangente fosse o fim do mundo. Mas é bom sempre estar consciente, certo? Eu acho que você vai conseguir um resultado muito mais firme e muito mais em que essa ilusão de que os personagens estão interagindo um com o outro e que eles não estão interagindo com o universo ao redor deles, com o cenário, etc. Se você tentar evitar essas tangentes. É um assunto princípio parece bobo, mas essa besteirinha dessas tangentes podem atrapalhar demais o seu desenho. E é isso, ficamos por aqui. Espero que você tenha entendido um pouquinho melhor o que é tangentes. Espero que isso tenha ajudado você a evitar um pouquinho elas no futuro. Pode botar aqui nos comentários se tem alguma coisa que eu esqueci de falar sobre tangentes.
ou sobre algum assunto que você queira que eu fale em um vídeo futuro. E aquela velha história, se você gostou do vídeo, clica para se inscrever, clica no sininho para receber notificação. E também lembrando que meu curso online de Character Design, né, de desenho de personagem, no marcialcorp.com, tá com turma aberta e também tá com 20% de desconto até o mês de abril, certo? É só digitar o código ZAP na hora da compra. Isso é em comemoração a esse novo canal ZAP que a gente tá fazendo. E é isso, galera. Ficamos aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Buenos días, me gustas papas frías, bigote de la cabra, de Cameron Diaz. Yeah, boy. Yeah. What? It's 2009. Word.